E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da controladoria jurídica. Aham. E sabe que me inspirou a escolher esse tema? O quê? Uma ferramenta super interessante criada pelo André Medeiros, da Advoco. Ah, o André Medeiros. Conheço o trabalho dele. Pois é. E a ferramenta dele, o que é esperado de um controle jurídico. Descubra se você está à altura do desafio. Me deixou curioso pra caramba. É mesmo. E como funciona? É tipo um teste. É um teste, mas vai muito além do básico, sabe? E para me ajudar a desvendar essa ferramenta, tenho aqui comigo um expert no assunto que manja tudo de controladoria jurídica e gestão de escritórios de advocacia. Bem-vindo! Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, pronto para desvendar os mistérios da controladoria. Que bom ter você aqui. Então, vamos direto ao ponto. Essa ferramenta do André Medeiros, o que exatamente ela avalia e por que é tão importante para a advocacia brasileira? Boa pergunta. É como se fosse um raio-x completo da controladoria jurídica. Interessante. Ela te faz pensar em tudo que um controller jurídico precisa saber e como agir nas mais diversas situações do dia a dia de um escritório. Tipo, te coloca em situações reais. Isso. Ela te coloca na berlinda e te faz pensar, e se o cliente me pedir isso, o que eu faço? Entendi. É como um simulador de controladoria jurídica, então. Exatamente. E o legal é que ela é toda pensada na realidade da advocacia brasileira, com todas as nossas nuances e desafios. Que bacana. E fala uma coisa, quais áreas de conhecimento a ferramenta explora? Pelo nome, imagino que seja coisa pra caramba. E é mesmo. Ela abrange tudo, desde gerenciamento de prazos, que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de muito advogado, É verdade. até o domínio de softwares jurídicos, passando por análise de rentabilidade, relacionamento com clientes, sócios, equipe. Superavia softwares jurídicos. Isso é novidade pra mim. Sim. Tecnologia é tão importante sempre para um controlador jurídico. Hoje em dia, dominar softwares de gestão de processos, organização de documentos, tudo isso virou essencial para um controle jurídico moderno. Nossa, as coisas estão mudando rápido, hein? E como? É a tecnologia que permite que ele otimize o tempo e a produtividade do escritório. E a ferramenta do André Medeiros te coloca frente a frente com essa realidade. Caramba, realmente a gente precisa se adaptar aos novos tempos, né? E essa parte de análise de rentabilidade, como a ferramenta ajuda, é só fazer continhas. Vai muito além de continhas básicas. Ah, tá. Ela te guia na análise profunda dos custos e receitas do escritório, te ajuda a entender a lucratividade de cada caso do escritório como um todo, e com isso você pode tomar decisões estratégicas para garantir a saúde financeira do negócio. Certinho? Não adianta só ter clientes, tem que saber gerenciar tudo direitinho, né? Exatamente. E a ferramenta te dá as ferramentas literalmente para fazer isso. Legal. E tem mais, ela também te coloca para pensar no relacionamento com os sócios, a equipe, os clientes. Nossa, relacionamento é um tema delicado. Às vezes a gente só quer se esconder na papelada, né? É verdade. Mas a comunicação é fundamental para um escritório funcionar bem. Sem dúvida. Principalmente com os sócios, né? Imagina a confusão se a comunicação não for clara. Pois é. É. E a ferramenta te ajuda a pensar em como construir um relacionamento mais forte e produtivo com todos, desde a gestão de expectativas até a resolução de conflitos. Afinal, o escritório unido e bem comunicado trabalha muito melhor. Verdade. Mas pelo que eu vi, a ferramenta vai muito além disso, né? Ela aborda gestão de crises, controle de horas trabalhadas, contratação de pessoal, conformidade com regulamentos. Uf, quanta coisa. É isso aí. O André Medeiros pensou em tudo. É por isso que essa ferramenta tem tanto a ensinar sobre a realidade da controladoria jurídica no Brasil. Exatamente. Incrível. Agora me conta, como ela aborda essa questão da gestão de crises? Ela te coloca em cenários desafiadores, como um ataque hacker, por exemplo. Quero ver. Imagina, um ataque hacker pode paralisar completamente as operações do escritório. E a ferramenta te faz pensar em como você agiria, como minimizar os danos e retomar o controle da situação. Nossa, que situação complicada. Pois é, mas a ferramenta te prepara para lidar com esse tipo de problema. Ainda bem. E sobre o controle de horas trabalhadas, como ela aborda esse tema? Ela te ajuda a entender como controlar suas horas de forma precisa. Importante. Afinal, é essencial para precificar os seus serviços de forma justa, tanto para o cliente quanto para o escritório. Imagina só cobrar a menos por um serviço que deu muito trabalho, ou cobrar a mais e perder o cliente. É verdade. Ninguém quer sair no prejuízo, né? Exatamente. E a contratação de pessoal, como a ferramenta pode ajudar nesse processo. Ela te guia na busca pelos melhores talentos para o seu time, desde a definição do perfil da vaga até a entrevista e a integração do novo colaborador. Afinal, um time de alta performance é a chave para o sucesso de qualquer escritório. Concordo. E quando o assunto é legislação, aquela montanha de normas que muda o tempo todo, como a ferramenta ajuda. Ela te ajuda a navegar por esse mar de regulamentos. Ufa.
Te ajuda a entender as normas e garantir que seu escritório esteja sempre em compliance, evitando problemas com a justiça. Que alívio. E a definição de metas, como a ferramenta te ajuda a traçar o caminho para o sucesso. Ela te auxilia na definição de metas claras e desafiadoras para o crescimento do escritório. Entendi? Acompanhar o progresso da equipe, garantir que todos estejam remando na mesma direção. Afinal, um escritório com metas bem definidas tem muito mais chances de alcançar o sucesso. É como ter um mapa para te guiar, né? E por falar em mapa, a ferramenta também te leva a pensar sobre a ética no uso de softwares jurídicos. Sim, a ética é fundamental em qualquer profissão e na advocacia não é diferente. Verdade. A ferramenta te alerta para os cuidados que você deve ter ao utilizar softwares jurídicos, garantindo que sua atuação seja sempre transparente e responsável. A tecnologia facilita a vida, mas a gente não pode esquecer dos princípios éticos, né? Com certeza. E por falar em tecnologia, a ferramenta também incentiva a adoção de novas tecnologias, aquelas que estão revolucionando a advocacia. Sim, sim. Ela te apresenta as últimas tendências em tecnologia jurídica. Que legal. Te mostra como usar a inteligência artificial, a automação de processos e outras ferramentas digitais para otimizar seu trabalho e oferecer um serviço de excelência para os clientes. Realmente, a tecnologia está mudando tudo. E a ferramenta te coloca na linha de frente dessa revolução. Sensacional. E a gestão de custos, como a ferramenta aborda esse tema? Ela te ensina a controlar os gastos, otimizar os recursos e garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Afinal, um escritório lucrativo é um escritório que pode continuar prestando serviços de qualidade aos seus clientes. Faz outro sentido. E a ferramenta te dá um mapa para chegar lá. Parece que a ferramenta é um guia completo para o controle jurídico, né? Ela te ajuda em diversas áreas. E como ela se conecta com a realidade da advocacia brasileira, foi pensada especificamente para o nosso mercado. Sem dúvida. Ela usa exemplos e situações comuns do nosso dia a dia, o que a torna muito prática e aplicável. Isso é bacana. E o que mais me chamou a atenção foi a ênfase na mineração e análise de dados, no recrutamento e seleção, na automação de processos e na gestão da mudança. Áreas importantes, né? São temas que mostram como a controladoria jurídica está se modernizando e acompanhando as tendências do mercado. Com certeza. A advocacia está em constante transformação e o controle jurídico precisa estar preparado para lidar com essas mudanças. A ferramenta do André Medeiros é uma excelente forma de se atualizar e se manter à frente. É como se fosse um termômetro para o controle jurídico, né? Exatamente. Ele pode identificar seus pontos fortes, as áreas que precisam de aprimoramento e, a partir daí, buscar a capacitação e o desenvolvimento profissional necessários. É isso aí. A ferramenta te ajuda a entender onde você precisa melhorar e te incentiva a buscar conhecimento para se desenvolver como profissional. E, por falar em Advoco, vi que eles têm outras ferramentas interessantes, como o controle de comissão para advogados e a precificação com base na tabela da OAB. Sim, a Advoco tem um portfólio bem completo. Como elas se conectam com a ferramenta principal e com a visão da Advoco sobre advocacia moderna. A Advoco busca oferecer soluções completas para a gestão de escritórios de advocacia, impulsionando a eficiência, a inovação e o sucesso. Essas outras ferramentas que você mencionou se encaixam perfeitamente nessa proposta, complementando a ferramenta principal e ajudando o escritório a se organizar de forma mais estratégica e lucrativa. A Advoco parece ter uma visão bem abrangente e inovadora sobre a advocacia. Sem dúvida. O André Medeiros, fundador da Advoco, é um grande defensor da modernização da advocacia. Ele acredita que a tecnologia e a gestão profissional são essenciais para o sucesso dos escritórios no século XXI. A gente precisa acompanhar as mudanças do mercado, né? Com certeza. E além dessas ferramentas, a Advoco oferece outros serviços. Sim. A Advoco vai, além das ferramentas, eles também oferecem consultoria para ajudar os escritórios a construírem uma visão uníssona entre os sócios. Interessante. Ajudam a lidar com os desafios da liderança, criar um ambiente de alto desempenho, cultivar uma cultura de inovação. Nossa, que completo! Também auxiliam os escritórios a acompanhar as mudanças do mercado, identificar tendências e elaborar estratégias para se manterem competitivos e relevantes. E claro, não podemos esquecer do marketing jurídico. A Advoco desenvolve estratégias eficazes para atrair novos clientes e fidelizar os existentes. Caramba, a Advoco é uma verdadeira parceira para os escritórios de advocacia. É impressionante a amplitude da atuação deles e a visão do André Medeiros sobre o futuro da advocacia. É realmente inspirador ver como a Advoco está ajudando a transformar a advocacia no Brasil, tornando os escritórios mais eficientes, inovadores e preparados para os desafios do futuro. É verdade. E falando em desafios do futuro, essa ferramenta do André Medeiros, o que é esperado de um controle jurídico? Descubra se você está à altura do desafio. É uma ótima maneira de começar a se preparar para o que vem por aí. Concordo.
É uma ferramenta que nos convida a refletir sobre nosso papel como controllers jurídicos e a buscar o desenvolvimento profissional constante. A gente nunca pode parar de aprender, né? Principalmente nesse mundo em constante mudança. Exatamente. A advocacia está sempre evoluindo e a gente precisa acompanhar esse ritmo. E aí, o que você acha? Tá pronto para encarar esse desafio e mergulhar de cabeça no universo da controladoria jurídica? Com certeza. Acho que essa conversa já é um ótimo começo para quem quer se aprofundar nesse tema tão importante para o sucesso da advocacia moderna. Ótimo. E para quem quiser saber mais sobre a ferramenta do André Medeiros, deixaremos o link na descrição do episódio. Isso aí, vale a pena conferir. Vale mesmo? E com isso chegamos ao fim da primeira parte do nosso Deep Dive sobre controladoria jurídica. Tchau. Na próxima parte, vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema e explorar as diversas áreas de conhecimento que a ferramenta aborda. Aguardando ansiosamente. Eu também. Então até a próxima parte do nosso Deep Dive. De volta para o nosso Deep Dive, vamos mergulhar mais fundo nesse mar da controladoria jurídica. Isso aí. A gente viu na primeira parte como a ferramenta o que é esperado de um controller jurídico. Coloca a gente em situações reais da advocacia, né? Mas a aventura continua, certo? Claro que sim. E uma área que a ferramenta explora e que eu acho fascinante é gestão de crises. É quando tudo pode virar de cabeça para baixo e a gente precisa agir rápido. Verdade, crise ninguém quer. Mas a gente sabe que elas acontecem, né? E na advocacia, com tanta responsabilidade, deve ser ainda mais tenso. Com certeza. Por isso que a ferramenta te coloca frente a frente com cenários de crise. Te faz pensar, por exemplo, como reagir a um ataque hacker, que pode paralisar o escritório. Nossa, ataque hacker é um pesadelo. Perder dados de clientes, processos, ninguém merece. Pois é, a ferramenta te ajuda a se preparar para esse tipo de situação, pensar em planos de contingência, medidas de segurança. É como um treinamento para lidar com o inesperado. E por falar em situações delicadas, a ferramenta também aborda o controle de horas trabalhadas, né? Algo que todo advogado, no fundo, tem um pouco de dificuldade. É verdade. Controlar as horas é essencial para precificar os serviços de forma justa, mas nem sempre é fácil. A ferramenta te ajuda a entender como fazer isso de forma precisa, usando a tecnologia a seu favor. Ninguém quer trabalhar de graça nem perder dinheiro por não saber precificar direito, né? Com certeza. Tempo é dinheiro, e na advocacia isso é ainda mais importante. E na hora de montar um time de sucesso, a ferramenta também dá uma mãozinha. Exatamente. Ela te guia no processo de contratação, te ajuda a encontrar os melhores talentos para o seu escritório, define o perfil da vaga, te ajuda nas entrevistas, na integração do novo colaborador. Parece que a ferramenta te acompanha em tudo na gestão de um escritório, hein? E quando o assunto é legislação, aquela pilha de normas que muda toda hora, a ferramenta também te ajuda. Sim, ela aborda a conformidade com os regulamentos. Te ajuda a entender as normas, a garantir que seu escritório esteja sempre em compliance, evitando dor de cabeça com a justiça. Ufa, que bom. É tanta coisa para se preocupar. E a ferramenta ainda te ajuda a definir metas, a traçar o caminho para o sucesso. Claro, ela te auxilia a definir metas claras e desafiadoras, acompanhar o progresso da equipe, garantir que todos estejam remando para o mesmo lado. Um escritório com metas bem definidas tem muito mais chances de ter sucesso. É como ter um mapa para te guiar, né? E por falar em mapa, a ferramenta também te leva a pensar sobre a ética no uso de softwares jurídicos. Sim, ética é fundamental em qualquer profissão, e na advocacia não seria diferente. A ferramenta te alerta sobre os cuidados com o uso de softwares, garantindo que sua atuação seja transparente e responsável. A tecnologia facilita a vida, mas a gente não pode esquecer da ética, né? Exatamente. A ferramenta te ajuda a conciliar tecnologia e ética, mostrando que é possível usar as ferramentas digitais de forma responsável e eficiente. E por falar em tecnologia, a ferramenta incentiva a adoção de novas tecnologias, aquelas que estão revolucionando a advocacia. Sim, ela te apresenta as últimas tendências em tecnologia jurídica, te mostra como usar inteligência artificial, automação de processos e outras ferramentas para otimizar o trabalho e oferecer um serviço de excelência para os clientes. Nossa, parece que a ferramenta abre um leque de possibilidades para o controle jurídico. Sem dúvida. A ferramenta do André Medeiros é um divisor de águas na controladoria jurídica. Ela mostra que o controller não é só o cara das contas, mas um profissional estratégico que usa a tecnologia, se preocupa com a ética, está preparado para lidar com crise. A profissão está evoluindo e a ferramenta te coloca nesse caminho da inovação. Mas ainda tem mais coisa, né? Tem muito mais. Na próxima parte, a gente vai desvendar os mistérios da mineração e análise de dados, do recrutamento e seleção, da automação de processos e da gestão da mudança. Prepara o café, que a aventura continua. E aí? Tá pronto para essa imersão final. Fica ligado que na terceira parte a gente volta para desvendar os últimos segredos dessa ferramenta incrível criada pelo André Medeiros e pela Advoco. Até já! De volta para a última parte do nosso Deep Dive. Exploramos tanta coisa sobre a ferramenta do André Medeiros, o que é esperado de um controller jurídico.
que meu cabeça tá mil. Mas ainda tem mais pra gente descobrir, né? Com certeza. Guardamos o melhor para o final. Mineração e análise de dados, recrutamento e seleção, automação de processos e gestão da mudança. A cereja do bolo da advocacia moderna. Nós que temos sofisticados. Me sinto no futuro, mas confesso que ainda não entendo como isso se aplica no dia a dia de um escritório. Começando pela mineração e análise de dados, me explica como se fosse uma criança. Imagina que seu escritório é uma mina de ouro, cheio de informações valiosas sobre clientes, processos, resultados. A mineração de dados é uma peneira mágica que separa o ouro do cascalho, extraindo insights poderosos dessa montanha de informações. Entendi. É transformar dados em ouro puro. E a análise de dados entra para lapidar esse ouro, né? Exatamente. Com a análise de dados, identificamos padrões, tendências, comportamentos. É como ter uma bola de cristal que prevê o futuro do escritório. Que incrível. Parece mágica. Mas como a gente usa isso na prática, que tipo de decisões podemos tomar com base nesses dados? Com a mineração e análise de dados, você pode identificar, por exemplo, as áreas mais lucrativas do escritório, os clientes que trazem mais retorno, os processos que precisam ser otimizados. E com isso, tomar decisões mais estratégicas para aumentar a eficiência, a produtividade e os lucros. Nossa, agora entendi. É ter um superpoder para tomar decisões mais inteligentes. E no recrutamento e seleção, como a tecnologia está mudando as regras do jogo. Antigamente, a gente dependia de currículos e indicações. Hoje, temos plataformas online, inteligência artificial e ferramentas de análise de perfil que ajudam a encontrar os melhores talentos de forma rápida e precisa. É como um imã que atrai os profissionais ideais para o seu escritório. O mundo está cada vez mais digital, né? E a automação de processos, como ela beneficia um escritório. Me explica como se eu fosse um robô. Robôs adoram tarefas repetitivas, né? A automação de processos delega essas tarefas para softwares e robôs, liberando os advogados para se concentrarem em atividades mais estratégicas e criativas. É como um exército de robôs trabalhando 24 horas por dia para você. E a gestão da mudança? Por que ela é tão importante nesse mundo, em constante transformação? Às vezes me sinto um peixe fora d'água. A gestão da mudança é o barco que nos ajuda a navegar pelas ondas da transformação digital. Prepare a equipe para as novidades, minimize a resistência natural às mudanças e garante que todos estejam remando juntos para o futuro. Gostei da analogia. É ter um mapa e um barco para navegar nesse mar de mudanças. Mas me diz, a ferramenta do André Medeiros aborda tudo isso de forma prática, ou é só teoria? A ferramenta é totalmente prática e focada na advocacia brasileira. Ela te coloca em situações reais, te desafia a pensar fora da caixa e te dá as ferramentas para você se tornar um controller jurídico de alta performance. Que legal. E a Advoco, qual o papel dela nessa transformação da advocacia? Ela é só uma empresa de tecnologia? A Advoco vai muito além da tecnologia. É uma parceira estratégica para os escritórios, oferecendo ferramentas inovadoras e consultoria especializada para ajudar na adaptação às mudanças do mercado, aumentar a eficiência e alcançar o sucesso. É como um mentor experiente te guiando. Inspirador ver empresas como a Advoco impulsionando a advocacia para o futuro. E para quem nos acompanhou nesse Deep Dive, qual a mensagem final? O futuro da advocacia já começou. Abram alas para a tecnologia, apostem na inovação, invistam em conhecimento e estejam preparados para surfar nas ondas da mudança. O controle jurídico é peça-chave nesse processo, e a ferramenta do André Medeiros é um guia essencial para quem quer se destacar. Concordo. A advocacia está se reinventando e o controle jurídico está no centro dessa revolução. E para finalizar, uma pergunta para você, ouvinte. Qual o seu papel na construção do futuro da advocacia? Recavo, reflita sobre isso e até o próximo Deep Dive.